Uma extraterrestre me revelou por que eles observam os humanos em segredo. E o que ouvi naquela noite mudou tudo o que eu acreditava sobre dor, propósito e esperança. Antes de eu contar os detalhes que me perseguem todas as manhãs, quero só saber, onde você está ouvindo isto agora? Escreve nos comentários, cidade, quarto, almoço, e deixa um like se esta história está mexendo com algo em você. Fica comigo. O que se segue precisa ser ouvido com calma. Meu nome é Vicente Ricardo. Moro em Truxas, um lugar esquecido entre montes secos e rotas de poeira que o mapa quase não namora. Truxas tem uma igreja de pedra com sinos que ocupam mais memória do que as pessoas. Tem uma praça onde velhas conversas são repetidas como preces. E tem minha irmã Maria, que cozinha com as mãos marcadas pela vida e guarda cicatrizes de perdas como quem guarda histórias. Eu era homem de coisas simples. Histórias contadas à beira do fogão, caminhadas ao entardecer, e a pergunta que eu não me cansava de fazer em voz baixa quando a noite vinha. Por que tanto sofrimento? A pergunta foi minha companhia durante anos. Eu a sentia nos olhos de Helena, minha vizinha com o rosto pálido e uma respiração que parecia uma vela que não se decide a apagar. Eu a ouvi nas confissões que Padre Tomás aceitava com gestos lentos. Eu a senti nas mãos trêmulas de quem carregava uma criança doente pela rua principal. Era uma pergunta que nem os sermões mais altos conseguiam resolver. Naquela noite, voltando de um velório, o céu estava limpo demais. A estrada parecia uma fita, e minha cabeça estava cheia de pensamentos como de costume. De quem há de cuidar de Maria Quando a luz apareceu, tudo virou outro mundo. Não era um farol de carro. Primeiro foi um clarão frio, azul como as lâmpadas de hospital, que não queimava a vista, mas abria fendas na realidade. O motor engasgou. O rádio se calou como se o ar tivesse aprendido a segredar. Senti o volante puxar, e a sensação foi mais de ser levantado do que de bater. O corpo como se estivesse sendo examinado de fora para dentro. A estrada cedeu. Parecia um mapa que se dobra. E eu acordei num remoinho de pó e vento, deitado fora do carro, com a respiração feita de pedacinhos de vidro. Quando pensei que o pior havia passado, senti algo tocar meu peito. Não foi uma mão no sentido que conhecemos. Foi como se alguém encostasse uma flor no centro do meu peito e a flor falasse dentro de mim. A voz não vinha pela boca. Era feita de imagens, uma linguagem que não precisa de tradução. No começo, eu só consegui pensar. Há alguém ali. O que vi depois não caberia em um só adjetivo religioso, nem em ciência exata. Havia corpo. E havia ausência de corpo. Havia uma presença feminina que se movia com a lentidão de quem carrega tempos que nós não temos. A forma era alongada, a pele como uma membrana que aceitaria a luz ao invés de refleti-la. Os olhos, se é que se pode chamar olhos aquilo, guardavam algo como um lago antigo. Quando ela pousou a atenção em mim, não falou com palavras, deixou que eu visse. Ela me mostrou um jardim. Não era um jardim de nossas hortas, nem o Éden desenhado por livros bonitos. Era vasto como uma memória. Árvores que lembravam colossais lembranças que se dobravam sobre si mesmas. No centro, uma árvore velha, muito velha, como se carregasse em cada anel uma era. Suas folhas eram finas como papel e desbotavam em tons que pareciam velhas orações. Perto dela, outra árvore, menor, nascida de um terreno que eu pude sentir como se fosse minha carne. Essa árvore nova brilhava de dentro para fora, e sua seiva era uma luz morna, não o contrário. Havia um odor que me prendeu, algo entre vinho velho e terra recém-lavrada. Pareceu-me ouvir um som, um tilintar de copos distantes, e então uma palavra se repetia, como um refrão que eu ainda ouço. O melhor vinho. Ela, a visitante, aproximou-se da árvore moribunda e tocou sua casca. Onde tocava, a árvore exalava um líquido escuro, espesso, que escorria como se fosse lembrança e não sabia. A criatura manteve a mão sobre a ferida e olhou para mim com um pesar que partia as coisas. Foi então que ela tentou traduzir,
mas não com discurso, com imagens. Mostrou-me rostos humanos, mãos oferecendo pão, mães que perdem filhos, amantes que se despedem. E sobre todas aquelas cenas, pousou uma medida que eu não poderia encaixar numa lógica simples. O que os seres humanos produziam, dor, sacrifício, amor com custo, alimentava algo de novo. Ela me disse, e eu digo me disse, no sentido mais frágil, porque o que chegou foi imagem e certeza ao mesmo tempo, que outros seres no universo, perfeitos de outras maneiras, não tiveram nunca o que nós temos, a experiência de amar a ponto de perder. Eles observavam-nos porque não conseguiam compreender essa lógica, que a entrega que fere pode gerar algo que não se perde. Vocês transformam a dor em fruto. Foi a impressão que me ficou. A visitante parecia perplexa e, ao mesmo tempo, reverente. Não havia superioridade arrogante na presença dela. Havia curiosidade e uma tristeza que lembrava remorso. É fácil tomar uma visão dessas e querer classificar. É mito, é engano, é alucinação. Mas o que eu senti ali foi a verdade crua de quem já chorou. A dor pesa, é pesada demais. E ainda assim aquilo que nasce dela mostrava uma beleza que não se vende. A visitante não confundia dor com vontade de Deus. Nem dizia que a dor era um prêmio. Ela mostrava um processo, um modo pelo qual algo eterno parecia emergir do humano que fala, chora e escolhe. Quando a visão cedeu, a criatura falou com clareza que eu poderia entender como fala. A voz foi um toque no cérebro, como se alguém deixasse cair água morna no fundo de um copo. Eles observam porque o seu modo de amar cria algo que não temos como gerar. Vocês produzem frutos que duram além do tempo. Vejam bem, não é sofrimento por si só, é o que se faz com o sofrimento. As palavras me entraram como quem recebe um objeto abraçado. Ela explicou de uma forma que eu só consigo traduzir em imagens, que as primeiras criaturas perfeitas, na linguagem que me foi mostrada, não compreendiam a renúncia que corrói, porque nunca foram feridas. Sem ferida, elas não puderam descobrir valores que surgem na fragilidade. E assim, aquelas que nos observavam eram, ao mesmo tempo, estudantes e testemunhas. Não eram verdugos nem juízes. Eram olhos que buscavam entender por que, mesmo em meio ao horror, nós éramos capazes de gerar beleza. Numa das imagens mais duras, ela abriu algo que eu vi como uma sala de vasos. Havia recipientes de louça cheios daquilo que chamei antes de vinho do sofrimento. Em cada um, uma história. Uma mãe que cantou até o último suspiro do filho. Um homem que cedeu o emprego para que a irmã tivesse remédio. Um pastor que chorou secretamente à noite e ainda assim foi para a porta lavar os pés dos outros. A visitante deixou que eu visse o vinho sendo servido, não como indulgência mórbida, mas como oferta. Daquele líquido saía um clarão, uma promessa de que a dor não ficaria sem resposta. No entanto, ela enfatizou o que eu precisava ouvir como cristão. Isso era uma visão, não uma doutrina. Não me disseram que os céus aprovavam o sofrimento. Disseram, isto sim, que onde há amor que implica renúncia, há um testemunho que ecoa além da morte. Naquele encontro, eu senti também uma reprovação silenciosa. Não acusava, mas questionava a nossa mania vil de desperdiçar dor. Vi rostos que escolheram o ódio, que se afogaram na amargura, transformando sua aflição em grito que nada gera. A visitante, com voz como vento, repetiu algo que seria o refrão daquela noite. Plante onde existe dor. Não disse, sofra mais, nem procure sofrimento. Disse para plantar, para semear uma semente concreta em terreno de sofrimento. E então, numa ação que pesei como entrega, ela me deu uma pequena semente. Não era grande. Parecia-se com uma noz, com a pele translúcida que guardava uma luzinha dentro. Quando a coloquei na minha palma, senti calor, e a semente parecia pulsar. A visitante me olhou com algo como compaixão e urgência. Plante onde o coração estiver ferido, transmitiu. Não em pranteios espetaculares, mas onde a dor cotidiana, onde a mãe limpa o vômito do filho,
Onde o idoso chora no escuro, plante ali. Não era uma promessa de milagre automático. Era uma ordem e uma esperança. Na confusão que se seguiu, a visitante recuou. A luz que a envolvia, tão suave no começo, agora tremia como vela em vento forte. Entendi por instinto que o tempo dela era curto. Talvez por feridas, talvez por algo que eu não saberia explicar. Antes de desaparecer, ela olhou para mim e deixou uma imagem. Uma árvore pequena, plantada numa cozinha pequena, crescendo rapidamente, florescendo, e de seus frutos saindo palavras, nomes, curas de consolo, visões. Ela não disse que todos que provassem seriam curados fisicamente. Aquilo seria contra o que me foi mostrado. O que surgiu foi que haveria experiências de consolo profundo, vislumbres da glória, uma compreensão do propósito do sofrimento. E então a visão cessou. Voltei ao mundo com o corpo inteiro marcado por dor física. O carro destroçado, cortes, a costela que ardia. Mas levava também a semente na palma da mão. Caminhei pelo caminho empoeirado até Truxas, segurando aquilo como quem carrega uma escritura antiga. A primeira pessoa a quem contei foi Maria. Ela estava acordada. Às vezes a dor é tão costumeira que as pessoas não dormem muito. A casa dela tem um chão que conhece as pegadas de 3 gerações. A cozinha é um altar disfarçado de fogão. Quando lhe mostrei a semente, ela não riu. As mãos dela, que já haviam lavado roupa e remendado lençóis, tremiam apenas um pouco. Colocou a semente sob a luz mortiça do lampião como se examinasse um remédio. Você acha que isso vai mudar alguma coisa? Ela perguntou com a voz que sempre se abre em 2 metades. O humor e o medo. Não sei, respondi. Ela disse para plantar onde há dor. Plantamos na cozinha. Não foi gesto de milagre teatral. Abri as janelas para a noite, peguei um pouco de terra debaixo do velho jarro de manjericão dela e enterrei a semente num pote simples, junto do fogão, onde Maria passava mais horas do que em qualquer outro lugar da casa. Era um gesto pequenino e íntimo. Não havia multidões nem câmeras. Havia apenas a respiração de 2 pessoas e o murmúrio distante dos cães. Naquela mesma noite, dormi mal. Cada crepitar me parecia a respiração da árvore que esperava. A cidadezinha, alheia ao que havia acontecido na estrada, não tinha como adivinhar que eu carregava no bolso uma pergunta transformada em coisa. Ao amanhecer, Maria veio até mim com uma colher na mão. O pote tinha uma pequena protuberância, um talo fino, prateado como se tivesse vindo da chuva. Não era mais que isso, e ainda assim, para nós, era como se tivéssemos visto nascer uma estrela. O boato correu como se fosse vento entre as casas. Padre Tomás veio com a gravidade de sempre. Os olhos cansados contidos atrás dos óculos. Observou o talo, fez uma oração curta. Não a colocou como objeto de fé dogmática, mas como sinal possível. Se é sinal, que nos conduza para o que é bom, disse ele. Não pediu que as pessoas corressem para degustar frutos. Pediu prudência, cuidado e oração. Que se investigue, que se ore, que se cuide dos enfermos. Murmurou como quem equilibra a fé com responsabilidade. Ainda assim, a notícia se espalhou. Pessoas que tinham perdido esperanças vieram ao modesto lar de Maria com olhos que pediam consolo. Alguns apenas encostavam as mãos no pote, fechavam os olhos e suspiravam. Uma senhora de nome Rosa, que carregava há anos uma dor reumática que a impedia de levantar a mão para acender a vela na igreja, colocou a ponta dos dedos no vaso e abriu a boca como se recebesse ar. Senti um alívio na alma. Disse depois, com a voz quebrada. Não afirmou que a dor física tinha ido embora. Falou de um alívio interior, uma espécie de paz que não se compra. Foi aí, naquela cozinha, que eu percebi a dimensão pastoral daquele que me fora mostrado. Aquilo não entrava no lugar da cruz, nem pretendia substituir o Evangelho. Entrava como um sinal, uma provocação à forma como nós, enquanto comunidade, lidamos com dor. Plante onde existe dor, repetia eu naquele período, e a frase virou prece.
Meditei então, tantas vezes, sobre a imagem bíblica da árvore da vida. Os textos sagrados que conhecemos apresentam a árvore como sinal de comunhão, de cura, de plenitude. A visão que me fora confiada dialogava com isso sem querer ser tradução exata. Evitei, com cuidado, transformar aquela visão em doutrina. Minhas palavras agora são testemunho. Descrevo o que vi, o que senti e as perguntas que me surgiram. A verdade é que, enquanto cristão, me vi confrontado com a pergunta: como o sofrimento pode abrir uma porta para algo eterno sem de forma alguma torná-lo desejável? Numa tarde, quando as sombras se alongavam, Helena veio até a nossa casa com um bilhete de coragem. Ela tinha vindo porque rumores já haviam tornado Truxas um lugar de peregrinação lenta. Pessoas andavam de muletas, outros carregavam documentos que buscavam explicações médicas, alguns traziam histórias de consolo e outros de desconfiança. Helena era uma dessas figuras que a cidade conhecia bem. Rosto fino, olhos que lembravam noites de vela e a doença que corroía seu corpo e a deixava mais perto de perguntas do que de respostas. Ela sentou-se na cadeira mais próxima do pote e olhou para o talo com a mesma reverência de quem vê uma imagem querida. Sei que não se promete cura, disse ela antes de mais nada, mas quero sentir-se a paz. Pediu-me uma colher de sopa de chá e colocou os dedos próximos ao vaso. Não houve gesto espetacular. Ela fechou os olhos e, depois de um longo tempo, sorriu. Vi minha mãe me esperando, confidenciou. Vi um jardim e um caminho, e não senti medo por um segundo. A sua voz quebrou e continuou. Se isto é o consolo que a visão promete, vou aceitá-lo com todos os meus dentes. Essa pequena confissão foi o primeiro testemunho que atravessou a linha entre o íntimo e o público. Pessoas começaram a viajar, de longe e de perto, em busca não desse ou daquele milagre garantido, mas de algo que lhes oferecesse sentido. Muitos saíam dizendo: não sei se fui curado, sei que a minha pergunta ficou menor. E já era muita coisa. À medida que as visitas aumentavam, também crescia a atenção. A dúvida é uma sombra que acompanha todo sinal extraordinário. Agricultores murmuravam teorias práticas. Plantar uma semente assim e vê-la brotar, para eles, podia ser explicável pela seca, pela sorte, por um conjunto de coincidências. Havia os céticos que vinham com os braços cruzados e o sorriso petrificado, os investigadores que anotavam medidores e temperaturas sem entender o peso daquilo que se pretendia medir. Coração humano encontrando sentido. Em nossas conversas de madrugada com Padre Tomás, a pergunta retornava sempre: como articular aquilo com o ensinamento das Escrituras? Ele não queria que fôssemos precipitados. Sinais existem, mas eles não substituem a cruz, nem a Escritura, dizia com firmeza. Concordava. E, no entanto, havia uma inquietação pastoral clara. Se algo verdadeiro se manifestava ali, ele queria que a comunidade não fosse apenas espectadora, mas cuidadora. Era uma lição de humildade. Quando o sagrado toca a rotina, a primeira tarefa é cuidar do ferido. Quando eu voltava a olhar para a semente, para o talo que agora tinha 2 folhas tênues, lembrava-me da frase que a visitante deixou comigo: plante onde existe dor. Aquilo soava menos como ordem militar e mais como convite para uma tarefa interminável. Semear em cozinhas, hospitais, asilos, em becos onde se esconde a vergonha. E enquanto o talo crescia lentamente naquela cozinha, eu percebia que a pergunta que me fez sair à noite não desaparecia. Ela se transformava num trabalho. Durante as primeiras semanas, Truxas viveu num estado de atenção misturada com medo. Veio gente de aldeias vizinhas, religiosos de paróquias próximas e curiosos de cidades maiores. Veio gente que acreditou, gente que esperava fraude, e gente que só queria testemunhar de perto um milagre que tocava a alma. Eu me via em posições que não escolhi, contador de experiências, mediador entre quem vinha buscar consolo e quem pedia cautela.
Não quis, em momento algum, transformar o que acontecia em espetáculo. Cada pessoa que vinha, eu recebia com cuidado e escutava. Houve uma noite, esta cena ficou comigo mais do que outras, em que uma mulher jovem entrou na cozinha carregando uma criança febril. Ela havia viajado longa estrada, não tinha dinheiro e havia deixado um marido incrédulo em casa, mas trouxe a criança porque acreditava que havia ali algo maior do que as promessas de médicos que pareciam sem respostas. Pedi-lhe que esperasse, e enquanto ela se sentava, a criança chorou. Maria pegou um pano quente e veio preparar algo para acalmar. Nessa penumbra, a mulher olhou para o talo e com uma voz que tremia disse: "Se isto é apenas planta, que seja planta de paz." Era um pedido humilde, de quem já perdeu quase tudo e ainda mantém a fé em pequenos gestos. Ali mesmo, sem anúncio, a mulher deitou a mão na terra do vaso e chorou como quem desfaz nó antigo. A criança, alguns minutos depois, adormeceu mais tranquila. Não posso jurar que a febre não voltaria. Não posso dizer que houve cura milagrosa. Posso, porém, relatar o que vi. A mulher saía da casa com passos menos arrastados, com um brilho nos olhos que não se compra. Entre um testemunho e outro, eu me via perguntando: o que significa plantar onde há dor na prática? Não é certamente um convite para buscar sofrimento. É um chamado a reconhecer que onde a dor existe, há também o solo para algo que pode ter eternidade. Talvez o convite seja para oferecer presença, pão, ouvir confissões, oferecer abrigo, para transformar a dor não em espetáculo, mas em alimento sagrado de compaixão. No final de uma dessas tardes intensas, quando o sol se punha e a casa de Maria ficava cercada por uma leve fumaça de lenha, encontrei no chão um papel amassado com a letra trêmula de alguém que havia estado lá mais cedo. Não joguem fora a dor, nem a transformem em escárnio. Não façam da semente uma curiosidade. Cuidem dela como cuidariam de um doente. Aquela frase, escrita por alguém anônimo, talvez uma peregrina, me soou como conselho e acusação ao mesmo tempo. E enquanto Truxas se acostumava com a presença de estranhos e com o crescimento discreto da planta no vaso da cozinha, eu senti que havia começado um caminho que não teria volta. A visão que me fora dada, o toque no peito, a semente na mão, tudo isso me havia colocado diante de uma missão que não pedi, mas que, de algum modo, aceitei. Era um caminho de cuidado, de pergunta contínua, de atenção aos feridos. Aquela primeira parte da história, o encontro, a visão, a semente plantada, inaugurou em nós uma pequena família de esperanças e receios. Eu não sabia ainda o que a semente se tornaria, nem que tipo de fruto poderia nascer. Havia sinais, havia relatos de consolo, havia rumores de cura que eu, com cautela, recusava relatar como certeza. E, no entanto, quando a lua se levantava sobre Truxas e a cozinha de Maria ficava acesa, eu me pegava repetindo como um salmo o refrão que a visitante deixara gravado: o melhor vinho. O talo cresceu. Cresceu como crescem as esperanças quando recebem cuidado. Não de uma só vez, não num salto arrebatador, mas em etapas que obrigam a quem observa a aprender a esperar. Durante dias a planta ganhou folha após folha. Durante semanas a luz no interior de suas veias parecia pulsar com um ritmo que eu, às vezes, jurava reconhecer como humano. Um compasso de espera e lamento, de resistência. As pessoas voltavam à cozinha de Maria em silêncio, quase com medo de que o gesto de quem chega pudesse ser responsável por impedir o milagre. Outros vinham com instrumentos. Um rapaz trouxe uma lupa, uma senhora trouxe um terço. Todos se colocavam ao redor daquele vaso como se fosse um pequeno altar. A primeira flor apareceu numa manhã em que choveu fraco. Era uma flor simples, sem perfume exagerado, mas com um brilho interno que fazia a sala parecer menos escura. De dentro da flor nasceu o primeiro fruto, menor do que uma maçã e com a casca de cor incerta. Parte terra, parte luz. Não havia catracas nem trombetas. O fruto caiu numa colher e alguém o levou à boca com a mesma reverência com que um celeiro guarda o último pão.
Não vou descrever a experiência de quem provou como se fosse prova científica. Digo apenas o que vi e ouvi. A mulher que comeu fechou os olhos, deixou sair um suspiro comprido e disse depois palavras que mudaram a maneira como eu via minha própria dor. Vi uma estrada, contou, e uma criança que me esperava. Não falou de cura imediata. Falou de paz no lugar onde a aflição havia ocupado o primeiro assento. Logo vieram nomes às margens da história. Gente que assegurava ter visto visões. Outros que receberam alívios interiores. Alguns que simplesmente sentiram coragem para enfrentar outra manhã. A cozinha de Maria transformou-se num ponto de passagem, não de mercadores vendendo curiosidade, mas de pessoas carregando suas feridas em caixas frágeis e buscando, mais do que milagre, uma narrativa que dissesse que suas dores não seriam desperdício. Entre os que vieram havia um homem baixo de sobrancelhas brancas, que só falou uma vez comigo. Ele trabalhava em pedreiras e, com as mãos marcadas de quebrar pedra, me disse: "Não busco maravilhas. Só quero saber se o que nos mostra não é mesmo uma razão para seguir cuidando um do outro." Havia uma sedução, em meio a tudo, de transformar aquilo em espetáculo. A sensação que me dominava era contrária. Aquilo era um chamado à simplicidade. Plantar, cuidar, sentar com o doente e segurar sua mão. Plante onde existe dor, eu repetia de manhã e à noite como quem recita um compromisso. Testemunhos começaram a se multiplicar, e junto com eles, as perguntas. Vou citar 3, porque cada um me pegou de um modo diferente. O primeiro veio de um pastor de uma aldeia vizinha, que não via com bons olhos novas aparições em seu distrito. Ele levou um grupo de fiéis, sentou-se no canto e viu com olhos descrentes até que no fim, entrou em silêncio em oração. Aproximou-se do pote e tocou a terra com os dedos. Ao sair, me agarrou pelo braço com força e disse: "Só para mim. Não sei explicar. Não vim buscando consolo e saí com as mãos aquecidas como se tivesse pego fogo santo." Ele não transformou o que viu em endosso oficial. Ao contrário, pediu cautela. Mas sua voz tremia com algo como gratidão. O segundo foi uma jovem chamada Lucia, que tinha perdido um irmão num acidente e vinha carregando uma culpa que lhe amargurava dias. Sentou-se à mesa de Maria, pôs o rosto nas mãos e escutou cada palavra que eu contava sobre a visão da visitante. Pediu apenas uma garfada. Depois de provar, ela teve uma visão curta. Vi meu irmão sorrindo e me pedindo que eu parasse de me castigar. Não foi uma cura de ferida da carne. Foi uma liberação do nó de culpa que aprendia. Saiu dali dizendo que poderia, finalmente, enterrar a culpa e viver. O terceiro caso era de um homem que passou anos sem falar com o seu pai, depois de uma briga por terras. Ele entrou na casa com o rosto fechado. Provar o fruto não foi uma solução mágica. Porém, alguns dias depois, contou que recebeu coragem para telefonar ao pai e conversar. As coisas não se desfizeram num abraço cinematográfico, mas houve um gesto, telefonema, pedir perdão e o início de uma regra nova entre os dois. Isso para mim parecia tanto milagre quanto tarefa. Algo terá de ser feito de forma humana, com passos pequenos. Enquanto relatos assim circulavam, chegaram também visitantes que vieram com instrumentos científicos. Vinham com tubos, câmeras, formulários e perguntas. Um grupo de biólogos de uma universidade regional trouxe amostras, fez análises preliminares e saiu com notas técnicas cheias de cautelas e liminares. Partículas orgânicas, compostos desconhecidos em pequena medida, sinais que poderiam ser explicados por solos raros ou por contaminação. Não quiseram formar um veredito. Levaram folhas, deram conferências curtas aos repórteres e acrescentaram de forma sincera que ali havia algo que exigia mais estudo. Quando um canal de televisão grande falou em prova definitiva, Padre Tomás respondeu com calma clerical: "O que está aqui não é para ser certificado por plateia, mas para nos ensinar a cuidar melhor uns dos outros." Essa resposta acalmou parte da pressa e trouxe à tona outro risco, que aquilo se tornasse mercadoria. No entanto,
Nem tudo foi ceticismo e curiosidade científica. Povos de fé diferentes também vieram. Chegaram ortodoxos, evangélicos diversos, pessoas de outras tradições que se aproximavam com cuidado. Muitos repetiam a mesma prudência. Sinais existem, mas não substituem o caráter sacramental daquilo que a fé conhece. Padre Tomás organizou um pequeno grupo de oração, unindo oração e investigação pastoral. Ele dizia sempre: a fé que se agarra a sinais pode ser frágil, mas a fé que se abre ao cuidado é forte. E pediu que nós, enquanto comunidade, tratássemos a planta como tratamos um enfermo, com respeito, sem explorar. Nessa época, a história já havia chegado a Helena. Ela veio com a lentidão de quem carrega o tempo nos ombros. A doença, que lhe consumia passos e fala, fazia do seu corpo um mapa de perdas. Vinha com uma mistura de esperança e descrença. Havia passado por tantos médicos, por tantos centros de tratamento, que a palavra esperança já vinha revestida de cautela. Sentou-se à luz fraca da cozinha, pegou uma colher pequena e tocou o fruto com lábios gastados. Pediu pouco. Queria, disse, apenas algo que lhe desse sossego diante do inevitável. Ela me contou depois o que aconteceu entre provações e confidências. Não vou usar uma linguagem que transforme sua experiência em receita. Ela não se levantou dançando. O que ela recebeu foi uma clareza de presença. Vi minha mãe, disse. Vi mãos amigas segurando a minha mão, e tudo aquilo não me assustou. Pela primeira vez, imaginei ir sem raiva. Seus dias subsequentemente ganharam outra textura. Mais conversas com amigos, menos horas gastas em ansiedade por exames. Helena não curou a doença. Aliás, alguns meses depois, ela morreu serena. Morreu com visitas, com orações, com a presença de quem a amava. Para os que estavam por perto, a diferença foi que a sua morte foi um término com sentido. Não aquele ruído quebrado de despedidas envenenadas por inutilidade. Ela nos deixou contando, como quem confia, que as visões que teve eram como uma mão que indicava um caminho. Para mim, Helena foi uma confirmação do que a visitante disse. O fruto não garante um corpo intacto, mas pode abrir uma clareza que acolhe a despedida sem vazio. Meditação breve sobre o que a visão sugere. Como cristão, não posso exultar do sofrimento. A cruz não é bandeira de vitória fácil. Ela é, antes, lugar onde o amor se revela na dor. As imagens da árvore da vida, as referências apocalípticas, tudo isso dialoga com o texto bíblico sem substituí-lo. A visão que me foi dada colocou em palavras e imagens um sentido antigo, que o amor com custo tem significado. Mas cuidado, não estamos diante de um teorema que diz: sofrer é desejável. Sofrimento é ferida, é dor. É aquilo que clamamos para ser aliviado. O que a visão me ofereceu foi uma lente para ver que, quando a dor é posta a serviço do amor, quando alguém prefere o bem do outro ainda que custe, algo como fruto pode brotar, não como remuneração, mas como testemunho de graça. Com o tempo, o local tornou-se um pequeno movimento de cura interior e serviço social. O que se plantou em Truchas foi mais do que a planta. Foram práticas. Surgiram grupos que visitavam doentes, que iam aos asilos, que permaneciam no hospital municipal para segurar mãos. Não eram ações mágicas. Eram disciplina de presença. Quando alguém perguntava: o fruto cura? Eu respondia: às vezes o fruto traz consolo. Sempre a presença cura algo na alma. Havia nessa ação uma ética nova. Transformar o próprio sofrimento em cuidado, sem glamorizar a dor. A imprensa veio algumas vezes, fez reportagens e trouxe perguntas incômodas. Alguns repórteres buscavam polêmica. Isso fazia com que muitos residentes se sentissem expostos. O bom foi que a atenção externa também trouxe ajuda. Uma enfermeira voluntária passou temporadas conosco, ensinando cuidados paliativos básicos. Médicos de uma cidade próxima vieram oferecer consultas sem custos.
A semente, de forma inesperada, tinha plantado também combustível para atos práticos de misericórdia. E então veio o meu diagnóstico. Não era algo que eu esperava narrar com facilidade. Houve exames, consultas e dias silenciosos. Cheguei ao médico por um motivo simples. A voz falhava às vezes, e a mão direita me traía em tarefas que eu fazia com naturalidade. As palavras do especialista foram ditas com o tom seco de quem entrega notícias sem excesso de promessas. Havia uma degeneração sistêmica num nervo motor. Os exames apontavam para uma condição progressiva, e aos olhos daquela equipe, incurável. O nome que o médico pronunciou foi como qualquer nome médico, técnico e frio. Não vou transformá-lo em espetáculo. O que me abalou não foi tanto a palavra, mas o que ela fazia em mim. Trouxe o futuro como fim. Havia meses e depois menos. E então as coisas que eu julgava minha rotina se moveriam para um espaço de dependência. Nesse momento, a história da semente e da planta deixou de ser curiosidade alheia e tornou-se algo muito pessoal. Lembrei-me de quando a visitante me disse: "Plante onde o coração estiver ferido." O encontro entre a missão que me fora confiada e a minha doença nova foi abrupto. Eu poderia ter respondido com negação, com raiva, com recusa. Em vez disso, encontrei um caminho que envolvia aceitar ajuda, permitir que outros cuidassem de mim e, paradoxalmente, transformar minha própria fragilidade em ponte para o outro. As tardes passaram a ser cheias de visitas. Maria sem largar de mim, a casa cheia de gente que queria ajudar, e a planta na cozinha testemunhando nossas conversas. Havia dias de dor, claro. Noites em que os músculos queimavam, e eu me perguntava onde estava a justiça divina. Eu rezava, falava com Padre Tomás, e lia a Escritura procurando companhia para minha pergunta. Em momentos de lucidez, compreendi que minha dor não era símbolo de castigo. Era circunstância. A diferença estava no que eu faria com ela. Provei do fruto algumas vezes. As primeiras com mão que tremia. Não tenho para narrar cura física. O que experimentei foi algo íntimo. Uma imagem clara de rostos que eu amava. Uma paz que não anulava a dor, mas dava-lhe horizonte. Em algumas provações, a visão trouxe um refrigério que me permitiu sorrir. Em outras, a dor voltou com sua presença de sempre. Sempre, porém, o fruto me ajudava a reorganizar o centro da angústia numa direção de cuidado por quem estava à minha volta. Era menos sobre vida individual e mais sobre como minha fragilidade me colocava dentro de uma rede. Os meses que vieram foram de perdas graduais. A mão que antes prendia uma caneca passou a precisar de auxílio. A voz ficou por vezes de vidro. Maria virou enfermeira de plantão. Padre Tomás vinha com frequência, não com discursos, mas com ações. Levava óleos, celebrava pequenas orações e escutava. Era visível que a comunidade transformava a dor em serviço. Cozinhar para mim, lavar minha roupa, sentar minutos a mais ao meu lado. Atos que me faziam reconhecer que o cuidado nos une de forma profunda. Houve momentos de crise. Uma noite eu acordei sufocado, sem conseguir movimentar o peito. Maria chamou os vizinhos e, com mãos trêmulas, me ajeitaram e chamaram a ambulância. No hospital, os procedimentos foram feitos com técnica e delicadeza. Pessoas oraram no corredor como se estivesse ali uma festa de intercessão. Recuperado do susto, cheguei de volta e reconheci que precisava compor minha vida com o que me restava. Presença, confissões, despedidas preparadas. Não sei dizer aos outros como suportar doença. Sei apenas dizer o que me ajudou. Permitir que o amor que exige sacrifício me alcançasse. Não com falsa beleza, mas com atos concretos. No tempo em que estive mais frágil, houve algo que ninguém poderia prever e que fechou muitas vezes a minha boca em surpresa. A árvore, que nascera da semente plantada na cozinha, agora dava frutos com palavras gravadas na casca. No começo pensei ser coincidência. Marcas que lembravam letras, desenhos que o vento teria feito. Mas não eram isso. Em um dos frutos, alguém leu claramente o nome de Helena. Em outro, o nome de Rosa,
aquela senhora da dor reumática. Em um terceiro nasceu um fruto com o nome de um jovem, que se reconciliara com o pai. Cada nome parecia corresponder a uma história de transformação. Havia frutos com nomes de pessoas distantes, com nomes de mortos, com nomes de crianças. Quando percebi meu próprio nome gravado numa fruta na madrugada em que mal podia respirar, fiquei atônito. Não vou afirmar que aquilo seja uma garantia teológica. O que vi foi o símbolo se materializando de forma a tocar corações. Para muitos, aquilo foi confirmação. Para outros, era maravilha que requeria explicação. Mesmo os cientistas que retornaram, reconheram que as inscrições não eram superficiais e que estudos mais profundos seriam necessários. Mas repito, nenhum laudo científico que vi afirmou que aquilo alterava a teologia. Era um sinal que nos chamava à fé e ao cuidado. Naquelas últimas semanas, eu senti que a missão que havia recebido se entrelaçava com o meu próprio fim. Nas noites, eu conversava com Maria sobre como queria ser lembrado, que não me transformassem em espetáculo e que a minha fragilidade servisse para amar mais. Havia em tudo um aprendizado duro, a tentação de reclamar dos céus e a necessidade de converter a dor em serviço. Quando a respiração ficou mais lenta, encontrei no olhar de Maria um espelho do amor que havia me sustentado. Não a indiferença, nem o remorso, mas a fidelidade. Tinha sentido, enfim, o que a visitante queria dizer. O amor com custo, o cuidado que exige renúncia, produz fruto que resiste à morte. A mocidade de Truxas mudou nos dias que precederam minha partida. Peregrinos vinham não mais para ver, apenas, mas para se juntar nas práticas de cuidado. Surgiu um pequeno grupo de voluntários que passou a visitar doentes em casas, providenciar remédios para quem não tinha dinheiro e acompanhar quem se sentia abandonado. A semente não só deu árvore e fruto, gerou uma cadeia de gestos humanos que precisavam de tempo para se firmar. Eu dizia com a voz cada vez mais fraca: isto era o que ela queria. Plantar onde existe dor, não transformar em espetáculo, cuidar. Naquela última madrugada senti que algo se soltava. Não digo que fui arrebatado para além. Descrevo o que vivi. Uma imagem de mãos, muitas mãos segurando outras mãos. Um tilintar sutil de vindima antiga. E o refrão que me acompanhara desde o começo. O melhor vinho. Tive paz. Não era a ausência total de dor, mas a certeza de que a dor, naquela vida minha, tinha sido espaço para amor. Respirei, recordei rostos, pedi perdão por pequenas injustiças e pedi perdão a quem me havia ferido. Maria segurou minha mão e sussurrou que eu não estava sozinho. Padre Tomás veio com uma oração simples, de entrega. Quando a respiração cessou, foi como se um suspiro longo encontrasse seu repouso. Depois da minha partida, e sim, escrevo sobre minha morte como quem conta o que aconteceu sem pretensão de mágica. A árvore deu um fruto que ninguém esqueceu. Era grande, de casca morena, e no centro, gravado com minha grafia antiga, o meu nome. Algumas pessoas choraram como se fosse prova. Outras, com menos certeza, disseram que era símbolo. O que a comunidade fez foi o melhor que podia. Recolheu o fruto e o partilhou entre os que cuidavam dos enfermos, entre os que tinham dado o tempo e o amor. Quem comeu falou de visões de filhos perdidos que agora aclamavam, de alvíceras de paz, de mãos que sabiam perdoar. Padre Tomás, ao presidir uma pequena celebração, alertou mais uma vez para a prudência e reverência. Não façamos deste sinal um ídolo. A Escritura nos guia, e o Evangelho é o que nos dá o critério. Este fruto é um chamado à compaixão que a fé exige. Essa nota de sobriedade foi necessária em tempos em que o risco de transformar sinais em mercadorias é grande. A comunidade respondeu com prática. Mais tempo em orações de cuidado nos lares, alfabetização, apoio aos que tinham dívidas médicas. A planta nos ensinou a trabalhar, não por efeito imediato, mas por fruto que exige paciência. Houve quem dissesse que aquilo era prova de inventividade humana, e não posso afirmar o contrário.
O que posso afirmar é que, se houve manipulação, ela não explica o que mudou nos corações. Afinal, milagres de transformação são, antes de tudo, processos humanos. O filho que volta, a enfermeira que se instala, o jovem que escolhe servir. Deus, se há ação divina, parece sempre preferir os meios humildes, mãos que aquecem, pão compartilhado, presença longa. Meditação final, curta mas necessária. A visão que me foi mostrada por aquela visitante feminina, a extraterrestre que observou-nos e falou-nos sobre o valor do amor que custa, coloca-nos diante de uma escolha. Sofrimento não é bom em si, é desordem que clama por cura. Mas onde houver amor que implique renúncia, há semente para algo que pode sobreviver a tempos. Isso não é recompensa mecânica. Não há saldo contado em cofres de glória. É, antes, uma forma de dizer que nossas escolhas importam além do instante, que o modo como respondemos à dor é parte da construção de algo que pode prolongar-se. Em termos práticos, transforme sua dor em serviço, não em espetáculo. Acompanhe os que choram. Doe o tempo. Cuide da casa do idoso. Escute o jovem que se sente só. Plante onde existe dor. É uma tarefa humilde, sem glamour, porém profunda. Se me perguntassem hoje o que eu aprendi com aquela visitante, eu diria: aprendi que há olhos que nos observam não para julgar, mas para aprender conosco. Que seres que não conhecem a perda nos olham como alunos, e que talvez o grande segredo que nos distingue é a capacidade de amar até o custo. Essa é, para mim, uma resposta que não substitui nenhuma doutrina. Ela é uma visão pessoal que encontrou eco em símbolos bíblicos. A árvore da vida, o vinho que reúne, sem pretender negar a Escritura. É um convite à humildade, não transformar a visão em regra, mas deixá-la nos mover a ações concretas de compaixão. Antes de encerrar, quero perguntar a você que me escuta: o que você fará com sua dor? Vai escondê-la no sótão da vergonha? Vai transformá-la em acusação que mata? Ou permitirá que ela seja solo onde plantar cuidado e presença? Não ofereço fórmulas. Ofereço um desafio prático. Encontre alguém hoje que precise ser ouvido. Vá visitá-lo. Leve pão. Ligue para quem está sozinho. Doe um pouco do seu tempo. Plante onde existe dor. Se puder, escreva abaixo nos comentários onde está ouvindo isto e como pensa em agir. Se esta história tocou algo em você, compartilhe com alguém que precisa ouvir que sua dor não é desperdício. Uma extraterrestre me revelou por que eles observam os humanos em segredo. E eu, que vivi aquilo, afirmo, não foi para nos condenar, mas para nos mostrar que o amor que doa tem poder de criar algo que ultrapassa o tempo. Não coloque isso em uma caixa de respostas fáceis. Use-o como ponte. Viva sua fragilidade como chamado a amar. E por favor, se isto tocou algo em você, compartilhe esta história com alguém que sofre. Diga-lhe: plante onde dói.